Você já parou para pensar como um órgão que começa como um pequeno broto embrionário se transforma em uma verdadeira central química do corpo humano? Nesta aula, vamos explorar o fígado desde o seu desenvolvimento embrionário até suas funções vitais no organismo, entendendo sua anatomia, mergulhando na histologia e conectando tudo isso com algumas aplicações clínicas importantes na prática da saúde. Então, pega o seu material e vem comigo nessa jornada pelo estudo do fígado. Vamos iniciar no começo de tudo, o desenvolvimento embriológico. Eu dividi o desenvolvimento em 4 etapas para facilitar o entendimento. Primeiramente, temos a formação do broto hepático. Por volta da 4ª semana de desenvolvimento, surge uma pequena bolsa de células endodérmicas que cresce no sentido ventral a partir da região caudal do intestino anterior. Lembrando que o intestino anterior originará o esôfago, o estômago e parte do duodeno. Essa protuberância endodérmica é chamada de divertículo hepático ou broto hepático. A segunda etapa do desenvolvimento é o crescimento em direção ao septo transverso. O divertículo se estende para o septo transverso. O septo transverso é uma massa de mesoderme esplânica entre o coração e o intestino médio em desenvolvimento. O divertículo vai invadir esse tecido e vai se dividir em 2 partes à medida que ele cresce, uma parte cranial e uma parte caudal. A região cranial vai dar origem ao primórdio do fígado e a porção caudal vai originar a vesícula biliar. Na imagem é possível observar a divisão do divertículo hepático em parte cranial e parte caudal e as estruturas que vai originar fígado e vesícula biliar. A terceira etapa do desenvolvimento é a diferenciação celular. O septo transverso, ele estimula o crescimento do fígado. Então, o broto, ele cresce em direção ao septo transverso e interage com as células mesodérmicas daquela região. As células endodérmicas se proliferam e formam os cordões hepáticos. As células do endoderma elas vão se organizar em cordões e o mesoderma se intercala entre os cordões formando vasos e células do sangue. Os cordões hepáticos eles vão se misturar com as veias que já estão passando por ali e essa mistura vai originar os primórdios dos sinusoides hepáticos. A última etapa do desenvolvimento é a proliferação e o crescimento do órgão. Da 5ª à 10ª semana de desenvolvimento, o fígado vai se proliferar e crescer rapidamente, até preencher grande parte da cavidade abdominal superior. Como ele se desenvolve ventralmente ao estômago, ele vai se deslocar, ou seja, ele vai sofrer uma rotação de modo a se localizar do lado direito ao final do desenvolvimento. Esses deslocamentos dos órgãos vão formar bolsas internas, que a gente chama de omentos. Um detalhe importante é que durante a vida embrionária, o fígado não serve apenas para metabolismo. Da 6ª à 30ª semana de desenvolvimento, ele é o principal órgão responsável pela hematopoiese, ou seja, a produção de células sanguíneas, e por isso ele cresce de forma desproporcional, ocupando boa parte da cavidade abdominal do embrião. Durante a 9ª semana de desenvolvimento, ele é responsável por aproximadamente 10% do peso total do feto. E a partir da 12ª semana, as células hepáticas começam a produzir a bile. Acho importante mencionar também que o mesentérico ventral dá origem ao aumento menor, o ligamento falciforme e o peritônio visceral do fígado. Bom, quanto às funções do fígado, as principais são a produção da bile, o armazenamento de glicose, a eliminação de toxinas, o armazenamento de vitaminas e minerais, produção de colesterol, síntese de proteínas como a albumina, a transferrina e fibrinogênio, a destruição de hemácias, coagulação sanguínea, destruição de micro-organismos, metabolização de medicamentos e a transformação de amônia em ureia. Agora falando um pouquinho de cada uma delas, mais especificamente. Quanto ao armazenamento e a liberação da glicose, o processo ocorre da seguinte forma.
o fígado extrai a glicose do que nós digerimos e a armazena em forma de glicogênio. Quando o nosso corpo precisa de energia, a glicose é enviada para a corrente sanguínea para ser aproveitada. E, além disso, o fígado também transforma outras substâncias em glicose para usá-las como fonte de energia, como é o caso da galactose e frutose. Quanto à eliminação de toxinas, o fígado elimina elas como substâncias absorvidas do intestino e medicamentos por meio da filtragem do sangue. O sangue passa, então, pelo fígado, enquanto ele remove as toxinas e as envia para os rins, por onde serão eliminadas pela urina. Já a síntese de proteínas, o fígado produz algumas proteínas, como a albumina, a transferrina, fibrinogênio. A albumina, ela tem a função de manter a água na circulação, funcionando como um tipo de osmose. E é por isso que quando a produção de albumina está baixa, podem ocorrer inchaços nas pernas e até ascite, que é uma condição de acúmulo de água na barriga. Já a transferrina, ela é responsável por transportar o ferro no sangue para tecidos e órgãos, e o fibrinogênio é essencial para a coagulação sanguínea, ao se converter em fibrina. Já quanto à coagulação sanguínea, a vitamina K armazenada pelo fígado possui essa função. O nosso fígado ele produz todos os fatores de coagulação, exceto o fator 8, e também alguns fatores anticoagulantes, como a antitrombina 3, a proteína C e a proteína S. Bom, quanto à função da destruição de hemácias, as hemácias elas têm uma vida relativamente curta, né, de apenas 120 dias. Então, por isso, quando é hora de renová-las, o fígado destrói as células velhas e libera o ferro armazenado por ele. E com essa liberação de ferro na corrente sanguínea, a medula óssea realiza a produção de mais glóbulos vermelhos também. E a transformação da amônia em ureia é um processo de metabolismo de proteínas que é ótimo para o corpo, mas que pode gerar amônia, que é uma substância tóxica. Então, por isso, a função do fígado é transformar a amônia em ureia, para que essa seja eliminada pela urina. Então, agora falando um pouco da histologia do fígado, para entender esse órgão, é primeiro preciso olhar para o que sustenta. O fígado, ele é envolvido por uma cápsula de Glisson, que dá origem ao estroma. Esse estroma é uma rede de fibras de reticulina que mantém tudo no seu devido lugar. Já a parte funcional, o parênquima, é formada pelos hepatócitos. Entre essas células, temos os sinusoides, que são os vasos por onde o sangue vai correr, e o espaço de Disse, que é um local microscópico fundamental por onde ocorrem as trocas metabólicas e por onde a linfa começa a ser formada. Mas como essas células se organizam na prática? Existem 3 formas de descrever as unidades funcionais. A primeira é o lóbulo hepático clássico, que dá para imaginar como se fosse um hexágono. No centro, a gente tem a veia central, nas pontas, as tríades portais. Aqui o foco é o caminho do sangue da periferia para o centro. Já se o nosso foco for a função exócrina, ou seja, a secreção de bile, usamos o conceito do lóbulo portal. Ele tem um formato triangular, que é onde o centro é o ducto biliar, que coleta a produção de 3 lóbulos visíveis. E, por fim, a gente tem o lóbulo hepático, que é a unidade mais importante para a clínica e para a patologia. Ele tem um formato oval e divide o fígado em 3 zonas baseadas na proposta da oferta de oxigênio. Então, a zona 1 ela é a mais próxima dos vasos de entrada, então, consequentemente, é a mais oxigenada e a primeira a receber os nutrientes. No extremo oposto, temos a zona 3, que fica colada na veia central. Por receber menos oxigênio, os hepatócitos dessa zona serão os primeiros a sofrer em casos de má circulação ou de hipóxia. E temos a zona 2, que é a região intermediária. Entender essa divisão é o que vai nos ajudar a prever certas doenças
que poderão afetar o funcionamento do fígado no futuro. Em relação à anatomia do fígado, ele é caracterizado como a maior glândula do corpo humano e um dos órgãos mais complexos devido às suas múltiplas funções, sendo elas metabólicas, armazenamento, desintoxicação, além de ser um órgão acessório no trato gastrointestinal. Com relação à localização do fígado e um aspecto geral, ele é situado no hipocôndrio direito, também pegando parte do epigástrio logo abaixo do diafragma. No adulto, ele pesa média de cerca de 1,5 kg, apresentando uma coloração marrom avermelhada e uma consistência macia. Ele é anatomicamente dividido em 4 lobos, sendo eles o lobo direito, o maior de todos, o lobo esquerdo, menor e mais fino, separado do direito pelo ligamento falciforme, o lobo caudado, visível na face posterior do fígado, e o lobo quadrado, visível na face inferior, próximo à vesícula biliar. Com relação à fixação do fígado na sua localização, ele é fixado por pregas do peritônio, conhecidas como ligamentos. Ele tem o ligamento falciforme, que une o fígado à parede abdominal anterior e ao diafragma, os ligamentos coronários, que fixam a parte superior do fígado ao diafragma, e os ligamentos triangulares, que são extensões laterais dos ligamentos coronários. Para as aplicações clínicas, eu trouxe 2 doenças bastante conhecidas. A primeira doença é a cirrose hepática. A cirrose hepática é uma doença crônica caracterizada por agressões contínuas ao fígado por vários anos. Essa agressão prejudica funções fundamentais do órgão, como a produção da bile e colesterol, armazenamento de glicose, vitaminas e minerais, além da metabolização de substâncias tóxicas e medicamentos. O problema da doença é que, à medida em que o fígado tenta se regenerar, ocorre a formação de um tecido fibroso, ao invés de um tecido saudável, e esse processo resulta na formação de nódulos e cicatrizes. A principal causa dessa doença é o consumo excessivo de álcool, e tem como sintomas inchaço, icteria, que é conhecido por peles e olhos amarelados, eritema palmar, conhecido por palmas das mãos avermelhadas, e o tratamento adequado para essa doença é o transplante de fígado, porque, como é uma doença progressiva, em um estágio mais avançado, o fígado entra em falência e a única solução é um transplante. A outra doença é a hepatite B. A hepatite B é uma infecção viral causada pelos vírus HBV, vírus esse que está presente no sangue, no esperma e no leite materno. Por ele estar presente nesses fluidos, a hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível. Como sintomas e principais causas, a gente tem relações sexuais sem preservativos, compartilhamento de materiais para uso de drogas / higiene pessoal, como seringas, em prisões, ou escovas de dentes, giletes, qualquer objeto que seja perfurocortante, E algumas outras causas tem também a hemodiálise e transfusão de sangue contaminado. Para os sintomas, a gente tem dor abdominal, icteria, cansaço excessivo, febre leve, perda de apetite acompanhada de náusea e vômitos, urina escura e fezes claras. Esses sintomas eles só vão ser sentidos quando a hepatite B for aguda, porque ele vai apresentar esses sintomas e essas manifestações elas vão cessar em aproximadamente 6 semanas. Depois disso, a pessoa fica imune a este vírus, pelo menos na maioria dos casos. Na fase crônica, a gente não tem a presença desses sintomas. O problema dessa fase é que essa doença ela pode evoluir para cirrose ou até mesmo um câncer. E aí, nesse caso, o tratamento é o transplante de fígado, porque não tem outra solução. Em caso de hepatite B aguda, o tratamento é tomando as devidas medicações. Claro, a melhor forma de prevenção é tomando a vacina, que ela é ofertada e é em torno de 3 ou 4 doses num período de 6 meses. Geralmente, quando nasce uma criança, ela toma essa primeira dose logo após o nascimento e até os 6 meses de vida ela vai tomando as outras doses. Aqui estão as nossas referências. E foi esse o nosso trabalho.
estamos encerrando a aula. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e comentem aí. Obrigada.